Fala, pensador, tudo bem? Você está aqui com o professor Valdir de Jesus, professor e perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Estou aqui resolvendo as questões de física da prova para perito criminal que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025. Vamos para cima. O enunciado dessa questão fala conosco o seguinte: duas cargas 1 e 2 do mesmo sinal, a primeira com velocidade v e a segunda com velocidade 2v, penetram perpendicularmente em uma região onde há um campo magnético uniforme beta. Sabemos que quando cargas eles penetram campos magnéticos uniformes, surge uma força magnética sobre elas. Vamos pensar na carga que tem velocidade v, tá? Velocidade v. Depois a gente preocupa com a que tem 2v. Então, força magnética que surge sobre uma carga Q, de módulo Q. Módulo da velocidade v. E módulo do campo magnético beta. E ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético θ. A força magnética é dada por isso aqui. A direção sentido dessa força magnética é dada pela reta da mão direita. Beleza? Show de bola. Como aqui no caso fala que penetram perpendicularmente, isso significa que em relação a uma região onde há um campo magnético uniforme, significa que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, esse ângulo aqui é 90 graus. Sendo de 90 graus, é 1. Logo, o módulo da força magnética gerada por esse campo sobre essa carga será Q V beta. Legal? Só que sabemos que, perceba, na verdade, a gente traz conhecimento, né, devia trazer conhecimento prévio de que, num caso desse, somente atuando ali a força magnética, o movimento será uma trajetória circular. Mas ele ainda ajudou, né, porque ele falou que ao penetrar no campo, as cargas passam a se deslocar em trajetórias circulares com movimentos uniformes. Ele quis ajudar ao passar essa informação adicional, mas a gente deveria trazer esse conhecimento prévio. Bom, então, como fala que passou a deslocar em trajetória circular, significa que essa força magnética ela atua como resultante centrípeta, ou seja, isso aqui é a força centrípeta, cuja fórmula é mv ao quadrado sobre r, onde r é o raio do círculo da trajetória circular descrita. Simplificando aqui velocidade com v ao quadrado da v, logo daqui, ó, passando o r para cá multiplicando, e o q beta para lá dividindo, vai ficar aqui o raio será massa vezes o módulo da velocidade, dividido pelo módulo da carga, vezes o módulo do campo magnético. Beleza? Como o movimento é circular uniforme, perceba, se o movimento é uniforme, a distância percorrida será a velocidade vezes o tempo. Se pensarmos no ciclo completo, numa circunferência completa, a distância será a circunferência, o comprimento da circunferência, velocidade vezes o tempo será o período, né, que é o tempo necessário para descrever uma volta completa. Legal? Então, daqui dessa expressão, nós tiramos que o período ele será igual a 2 vezes o π vezes o raio, dividido pela velocidade. Mas o raio nós encontramos por meio dessa expressão. Então, vou substituir o raio por essa expressão inicial. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, que o período ele é igual a 2 vezes o π, vezes o raio, que eu vou substituir por m, vezes velocidade, dividido pelo módulo da carga, vezes o módulo do campo magnético, tudo isso dividido pela velocidade. E aqui eu vou cancelar a velocidade, né? Simplificar, na verdade, velocidade com velocidade, e nos dará que o período é 2 vezes o π vezes a massa da partícula que tem carga Q, vezes o módulo da carga, vezes o valor do campo magnético. Beleza? Agora, gente, veja bem. Olha só que coisa interessante. Então, período, vou escrever aqui a expressão do período, que é 2πm sobre Q beta. Então, período, deixa eu subir aqui, período, nós encontramos essa expressão período. 2π vezes a massa, dividido pelo módulo da carga, vezes o módulo do campo magnético. Legal. Só que veja bem, aqui fala que a velocidade é v, da parte da carga 1,
e que a velocidade da carga 2 é 2v. Mas essa expressão aqui, ela não depende da velocidade. Legal? Não depende da velocidade. Isso induziria muita pessoa a pensar que o período nas duas cargas, que essa expressão levaria ao mesmo resultado. Seria o mesmo resultado desde que todos esses parâmetros aqui fossem iguais para as duas cargas. Né? Todos esses parâmetros. O beta, o módulo do beta é igual, porque ambas as cargas aqui, ó, vamos ler de novo, duas cargas 1 e 2 de mesmo sinal, a primeira com velocidade v e a segunda com velocidade 2v penetram perpendicularmente em uma região onde há um campo magnético uniforme beta. Então, ambas penetram no mesmo campo magnético uniforme. Então, o beta para ambas será a mesma, porque ambas penetram no mesmo campo uniforme magnético, entendeu? Só que nada no enunciado nos permite falar que a massa dessas duas partículas é a mesma. E nada no enunciado nos permite falar que o módulo da carga de ambas é a mesma carga, é o mesmo módulo. Entenderam? Então nós não temos essas informações. Logo, nós não conseguimos, baseado no que foi nos fornecido pelo enunciado, falar sobre a relação entre o período da carga 1 e o período da carga 2. Nós não conseguimos precisar qual que é a razão entre esses dois períodos, uma vez que o período dessas cargas depende da massa delas, 2 e π são constantes. Então, depende da massa delas e do módulo da carga delas. Ficou claro para vocês? Deveria falar aqui no enunciado, caso eles quisessem que porque no gabarito lá está 1. Quando o autor dessa questão colocou o gabarito como 1, o que ele pensou? Ele vacilou, na verdade. Ele pensou assim, já que não depende da velocidade, né, já que essa fórmula não depende da velocidade, mudar a velocidade de v para 2v não vai alterar o valor do período. Mas vacilo dele porque o período depende de outros parâmetros que ele não forneceu aqui no enunciado. Logo, nada podemos afirmar em relação a qual relação existe, né, qual razão existe entre o T2 e o T1 aqui. Logo, essa questão deve ser cancelada.